Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do meu canal. Hoje eu quero falar com vocês sobre como encontrar no meio de um emaranhado de informações que a gente tem no nosso dia a dia, as informações verdadeiras. Então, como que eu separo o joio do trigo, né? Para usar uma questão bíblica aí, né? Que é muito conhecida. Então, como que eu separo essas informações? O que será que chegou até mim? Isso é verdade? Isso é mentira? Aonde encontrar? Afinal de contas, hoje a gente tem muita notícia e muita questão a respeito disso. Mas antes de falar propriamente nisso, eu quero falar sobre um pouquinho o que me inspirou a fazer esse vídeo, que é a atual circunstância que nós vivemos no Brasil, onde nós temos apoiadores de Bolsonaro, apoiadores do Lula e no meio deles um monte de notícias fake, né? Um monte de notícias falsas. Então foi pensar e ver tudo isso, e eu não tô aqui para defender nenhum nem outro, tô completamente neutra na questão, mas é por ver tudo isso no meu dia a dia, por ver pessoas que eu gosto aí brigando por nada, é que eu quero, que me inspirou a fazer esse vídeo, para que a gente possa se esclarecer um pouco mais. A segunda questãozinha que eu quero fazer uma analogia para poder entrar propriamente nesse assunto é: por que a atual circunstância chegou a isso, né? Por que nós temos hoje tantas notícias falsas vinculadas e tratadas como verdadeiras? É o poder de uma boa narrativa. Para ilustrar melhor isso, eu vou usar uma comparação com os golpes que a gente vê por aí. Então, vou contar rapidamente uma história. Esses dias eu recebi uma ligação, às 6 horas da tarde, mais ou menos, 6h30, onde eu atendi o telefone e a pessoa do outro lado dizia: olha, aqui é do banco tal e a senhora acabou de fazer um empréstimo né, nesta conta e tal. Se não foi você, então tem alguém se passando por você. Eu falei, opa, e por um lado você fica assim, gente, é golpe, mas por outro lado você realmente fica na dúvida. Porque a história é tão bem contada, a narrativa que está ali por trás disso é tão envolvente que você, se você não for assim, não estiver muito atenta, você cai realmente, tá? Essa não foi a primeira vez, mas essa foi a última, né? E aí a pessoa do outro lado da linha me dizia assim, pega o cartão lá para ver. Eu falei assim, não, moço, eu não vou pegar. Por quê? Primeiro, se eu estivesse com o cartão em mãos, já seria muito mais fácil para eles conseguirem me enrolar e ter dados dali. Tá? Então, é o poder de uma boa narrativa. Tá? Então, por que eu estou comparando isso? Porque a gente vê muito isso no nosso dia a dia. Tá? Os golpes são aqueles diretos a nós, mas a gente está vendo aí notícias que estão levando as pessoas a brigas, a desentendimentos e tudo mais. E até que ponto isso é realmente verdade ou isso é uma boa história contada por uma boa pessoa, uma pessoa boa em marketing, né? E que faz as pessoas acreditarem. Tá? Fica aqui o meu questionamento. Outra questãozinha que eu acho que vale a pena é, historicamente, na minha análise, isso se deve à pandemia, porque na pandemia muitas pessoas foram obrigadas a pegar o celular e sair por aí gravando vídeo, gravando áudio, fazendo videochamada, fazendo reunião, usando as ferramentas sem ter o real domínio dela, sem ter o real controle, sem saber exatamente o que estava usando. E acabaram incorporando aquilo. Legal, agora já sei usar. Só que às vezes não sabe, né? Porque naquele momento em que aprendeu a usar, tinha que aprender tanta coisa ao mesmo tempo que não parou para questionar quais os problemas, qual é o outro lado, o que eu tenho que realmente entender de tudo isso, né? Saiu usando. E agora continua usando e tudo mais. Então, esses são os meios onde essa informação tem sido muito vinculada, justamente por isso, por fazer as pessoas saírem usando. Foi isso que a pandemia fez. Não dava tempo, gente. Hoje a gente trabalhava e tentava aprender a usar aquilo de alguma maneira ou parava para ir lá aprender a usar corretamente. Tá? Então, vamos usando. E agora não se dá conta dos problemas que tem em mãos. Então vamos lá, gente. Tudo isso na educação. Busque e ensine a buscar a verdade. Então, por onde que a gente começa? A primeira questão, sites confiáveis. Então, tem 3 itens aqui que eu quero falar para vocês a respeito disso. No primeiro deles é de instituições versus blog ou rede social. Então,
Existem formas de você criar um site, que é você entrar em sites que disponibilizam páginas gratuitas, vai lá, faz um cadastro e começa a fazer, tá? Que a gente chama de blog, tem vários outros nomes, mas enfim, esse é lá das origens antigas, o blog. E também os sites que já são de instituições, que precisam ser verificadas, que uma grande parte delas precisa pagar, precisa provar quem é para poder manter este site funcionando. Eu gostava de ensinar para os meus alunos que uma das diferenças que se tem aqui é o tamanho do site lá. Então, quando a gente tem aquele site com um monte de letrinha, um site lá em cima na linha do endereço gigante, desconfie, tá? Se você não tem certeza, veja a origem daquilo, veja o nome da pessoa, enfim. Eu vou falar mais sobre isso daqui a pouquinho. Instituições, quando eu tenho, por exemplo, um site que é .com.br, o .com seria vinculado à questão comercial e o BR seria vinculado ao Brasil. Quando eu tenho sites que tem lá o nome, daí .org, são sites de organizações. Quando eu tenho um .edu, são sites ligados à questão educacional. Então, tudo isso deve ser observado na hora de se fazer uma pesquisa e deve se ensinar os nossos alunos também a fazer isso. Por isso a importância de cobre dos seus alunos a referência. Então, pedir um trabalho e ele fez baseado na internet, peça referência, peça para eles colocarem, que assim você vai ter assim uma garantia de que eles estão procurando um lugar certo e oriente também, porque muitos deles não sabem. A segunda questão é confirmar, verificar em mais de um. Então, eu pesquisei aquela informação em um determinado site. Não confie só naquela. Pelo menos 2 ou 3. Para verificar se aquela informação realmente é verdadeira. Porque às vezes pode ter alguma questão de vírgula, uma questão de uma palavra mal colocada e tudo mais que acaba distorcendo toda a informação. Então, quando você lê em um, e lê em 2, e lê 3, eu falo, opa, a chance dos 3 estarem erradas já é um pouquinho mais difícil, né? E o último item, quando se fala em perfil, principalmente perfil de rede social, verifique a questão de ser oficial ou de ser, de repente, de uma organização ou de alguém que apoia aquela pessoa, né? Então, aí eu vou seguir determinada pessoa. Tenha certeza de que o perfil que você está seguindo, os conteúdos são colocados lá, eles são realmente daquela pessoa e não de apoiadores. Às vezes você coloca simplesmente o nome de alguém lá e aparece 2, 3, 4 contas vinculadas àquele nome. Então, verifica primeiro para depois verificar se aquela informação é verdadeira ou não. Depois dos sites, outro ponto muito importante, quem assina? Quem se responsabiliza por aquela informação? Tem muita gente que não verifica isso, gente. E como é importante. Por quê? Nossa, mas afinal de contas, por que é tão importante? Porque se tem uma pessoa que está assinando aquela matéria, está se responsabilizando por aquilo, a chance daquilo ser uma mentira ou de ser um problema é muito pequena. Porque se alguém descobrir que aquilo é uma mentira e processar, ela vai ter que responder ao processo. Então aí a gente já elimina alguns problemas também. Normalmente, quem quer jogar uma fake news, quem quer contar uma mentira, contar uma história, colocar uma narrativa falsa, ela não vai assinar. Tá? Ela vai só lançar na rede, vai só jogar lá. E seja o que Deus quiser. Agora, quando assina, né, e veja se a origem também é essa. E para saber da origem, tem uma outra dica bem legal. Verificar data e estrutura do conteúdo. Essa era outra questão que eu falava muito para os meus alunos, né? Você vai colocar alguma coisa na rede social, verifique se você colocou a data, verifique a estrutura. Para isso eu falava muito para eles quando você vai colocar o animalzinho que desapareceu. Daí as pessoas colocam, ontem sumiu do bairro não sei o que, um animalzinho assim, assim, assim. Gente, ontem. Esse ontem é quando? E dessa maneira, as informações elas acabam se tornando falsas no percorrer das histórias. Por quê? Hoje, dia 3 de novembro de 3 de novembro de 2022. É hoje, tá? Agora, se eu só colocar lá
Hoje sumiu daqui de casa, amanhã a pessoa vai estar ouvindo e vai achar que é hoje, que é dia 4, que é dia 5. Enfim, essa estrutura desse conteúdo, ela também é interessante, porque às vezes você está lendo uma coisa que já se passou há 2, 3 anos atrás e achando que é de hoje, de ontem, de semana passada, do mês passado. Tá? Então, sempre cuidar com essa estrutura. Não se toma data específica, ela não está bem organizada, vai pesquisar em outros lugares, porque a chance de você encontrar lá de que essa notícia está sendo vinculada a 2, 3 anos já é muito grande. Às vezes eles mudam uma ou duas coisinhas, mudam uma palavra, mudam um nome e lançam novamente aquela notícia. Tá? Então, essa é uma estrutura bem interessante. Esses são pontos importantes, além daqueles que a gente já conhece, né? A questão da escrita, a questão das concordâncias, da forma de escrever e tudo mais, que isso já é padrão de pesquisa que a gente ensina. Mas, tirando isso, fica aqui a minha dica então. Vamos começar a ensinar e a buscar por estas informações para ver se elas são realmente verídicas, e não sair acreditando em tudo que vê por aí, porque assim como os golpes enganam muita gente, enganam facilmente, porque alguém diz, não, eu não vou cair não. Gente, não fale isso, porque realmente a gente fica na dúvida, sabe? Fica assim, meu Deus do céu, tem um lado que duvida e tem um lado que acredita, aí depende de pro qual lado você vai pender mais para cair ou não num golpe, de qual lado você vai pender mais para cair ou não em uma notícia falsa. Fica a dica. Se gostou, dá um likezinho, compartilha. Se não é inscrito, se inscreve no canal, que eu estou sempre trazendo conteúdos para ajudar e tornar a nossa vida um pouquinho mais fácil, um pouquinho melhor. Fiquem bem e até uma próxima.